Existem homens que desafiaram reis. Outros enfrentaram monstros. Mas apenas um foi condenado a sobreviver a todos eles. Eu sou Bianca Ferreira, e este é o canal Locran. Hoje eu vou contar a história de Aedan. Um homem que, séculos atrás, bebeu o sangue de uma relíquia proibida e descobriu que existem destinos piores do que a morte. Desde então, ele atravessa os séculos sem poder envelhecer, sem poder morrer, incapaz de encontrar paz no céu ou descanso no inferno. Enquanto o mundo muda, impérios caem e novas gerações esquecem o passado, ele continua caminhando, carregando o peso de todos aqueles que não conseguiu salvar. Mas esta não é apenas uma história sobre monstros. É uma história sobre culpa, fé, amizade, amor, perdas e sobre o preço de continuar vivo quando todos os outros já se foram. Então encontre um lugar confortável, porque nossa jornada começa agora. Recapitulação. O homem que conversa com os mortos. Cerca de 600 anos haviam passado desde a morte de Lúthien, embora Aedan jamais tivesse aprendido a medir aquele acontecimento pelo calendário dos homens. Para ele, os séculos não eram linhas organizadas em livros, nem datas gravadas em moedas, nem nomes de reis sucedendo outros reis em cortes onde a vaidade mudava de rosto, mas não de natureza. Eram apenas camadas de cinza depositadas sobre a mesma lembrança. O mundo se alargou, envelheceu, vestiu novas roupas, aprendeu novas palavras para antigos pecados, e ainda assim havia lugares que pareciam resistir à pressa da história. A vila costeira próxima ao túmulo de Lúthien era um desses lugares. Não permaneceu igual, pois nada permanecia, mas mudou com uma lentidão quase respeitosa, como se temesse fazer barulho demais diante dos mortos. Aquela pequena povoação da Bretanha já não era o punhado de casas medievais que Aedan conheceu quando enterrou ali um nome e nenhum corpo. O velho ajuntamento de cabanas de pedra, onde pescadores remendavam redes ao lado de portas baixas e mulheres lavavam roupas em tonéis de madeira, havia crescido em torno do porto como uma árvore torta agarrada ao rochedo. Casas de granito escurecido pelo sal ocupavam as ruas mais antigas, suas fachadas estreitas inclinando-se umas contra as outras, como velhos que compartilhavam segredos durante uma missa. Os telhados de ardósia brilhavam após a chuva, e as chaminés cuspiam fumaça baixa, azulada, que o vento do mar logo despedaçava sobre os becos de paralelepípedos. Havia tavernas com letreiros gastos, oficinas de velame, depósitos de barris, armazéns onde se misturavam o cheiro de peixe, alcatrão, couro molhado e especiarias vindas de portos que os habitantes mais velhos jamais viriam. O porto se tornou maior do que foi em qualquer lembrança. Ainda havia barcos de pesca de casco baixo, pintados com cores descascadas, mas entre eles agora atracavam navios mercantes de 2 e 3 mastros, trazendo homens de sotaques diversos, tecidos ásperos, garrafas de rum, ferramentas de ferro, notícias de guerras e boatos sobre imperadores que julgavam poder redesenhar o mundo com tinta e sangue. Marinheiros discutiam nos cais com vendedores de peixe, crianças corriam entre cordas enroladas e barris empilhados, e gaivotas desciam em gritos ferozes sempre que uma faca abria a barriga prateada de algum animal recém-retirado do mar. A vila possuía movimento, comércio, ambição pequena e necessária. Mesmo assim, sob toda aquela vida, conservava uma melancolia que nenhum crescimento conseguia dissipar. Era como se o oceano, batendo eternamente contra os penhascos, lembrasse a cada pedra que tudo quanto chegava ali acabaria levado de volta pela água. As pessoas da vila conheciam a história do túmulo, embora poucas concordassem sobre sua origem. Para alguns, era apenas uma lenda antiga, criada por marinheiros bêbados para assustar crianças e turistas curiosos. Para outros, sobretudo os mais velhos, havia naquela história uma verdade incômoda demais para ser tratada como fábula. Falava-se de um homem ruivo vestido de negro que surgia sempre na mesma época do ano, subia sozinho até o alto das falésias e permanecia diante de uma lápide branca voltada para o oceano. As avós diziam tê-lo visto quando meninas. As mães juravam que suas próprias avós já repetiam a mesma coisa. Os homens riam quando o vinho era abundante, mas evitavam passar pelo caminho do penhasco ao anoitecer, porque havia risadas que serviam apenas para esconder o medo. Com o tempo, a lenda tornou-se útil. Visitantes vinham de vilarejos vizinhos para ver a sepultura do morto sem sobrenome e ouvir a história do cavaleiro que não envelhecia. Alguns deixavam moedas. Outros deixavam flores,
mas nenhum permanecia muito tempo quando a neblina descia. Naquela manhã, a vila seguia sua rotina sem suspeitar que a velha história caminhava novamente em sua direção. O céu estava baixo, coberto por nuvens grossas que pareciam ter sido arrastadas do fundo do mar, e uma garoa fina pairava no ar sem cair por completo. As mulheres negociavam junto às bancas do mercado, os pescadores discutiam a maré com a seriedade de sacerdotes interpretando presságios, e um menino de sardas perseguia um cão magro que havia roubado um pedaço de enguia salgada. À porta da taverna do Cormorão Partido, 2 veteranos observavam o movimento com canecas nas mãos, fingindo falar de impostos quando, na verdade, apenas esperavam que o dia lhes oferecesse algo diferente de artrite e lembranças. Foi um deles, Ian Le Guin, quem primeiro viu o homem vindo pela estrada do sul. A Edan caminhava sem pressa, embora nada em seu passo sugerisse cansaço. Vestia um sobretudo pesado de lã verde escura, longo até quase tocar a lama, gasto nas bordas e escurecido nos ombros pela umidade. O tecido era bom, mas antigo, remendado em certos pontos com uma descrição que revelava mais hábito do que pobreza. Trazia as mãos enluvadas, botas altas marcadas pela estrada e, preso às costas, um volume comprido envolto por faixas brancas já amareladas pelo tempo, tão bem amarradas que ninguém poderia dizer com certeza se escondia uma arma, um instrumento ou alguma relíquia imprópria para olhos comuns. O capuz estava abaixado. Os cabelos ruivos, mais longos do que costumava permitir em outras épocas, caíam úmidos ao redor do rosto, e a barba curta lhe dava um aspecto menos jovem do que sua pele insistia em conservar. Os olhos, porém, eram a parte que fazia as pessoas desviarem primeiro. Não por dureza, exatamente, mas por uma distância antiga demais para caber em qualquer homem. Ian parou com a caneca a meio caminho da boca. Ao seu lado, Etienne, que havia perdido 2 dedos numa âncora e a maior parte da paciência no casamento, acompanhou o olhar do amigo e estreitou os olhos contra a garoa. Durante alguns segundos nenhum dos dois disse nada. O homem de verde passou diante da taverna sem olhar para eles, seguindo pela rua principal como quem conhecia cada curva apesar de não pertencer mais a lugar algum. Um vendedor de cordas interrompeu a própria fala. A mulher do padeiro, que varria a entrada com mais força do que necessidade, ficou imóvel com a vassoura nas mãos. Ninguém gritou. Ninguém o chamou. O reconhecimento, quando vinha carregado por gerações de medo e superstição, raramente precisava de alarde. É ele? Perguntou Etienne, em voz baixa, quase irritado por ter permitido que a pergunta escapasse. Ian demorou a responder. Tinha 72 anos, costas curvadas e olhos que lacrimejavam no frio, mas havia visto aquele rosto quando ainda era menino, da janela da casa da mãe, numa manhã tão cinzenta quanto aquela. Na época, penou que o homem fosse algum nobre arruinado ou um soldado estrangeiro voltando de guerra. Décadas depois, ao reencontrá-lo igual, compreendeu por que sua avó fazia o sinal da cruz sempre que mencionava o penhasco. Ele abaixou a caneca devagar, como se o gesto exigisse mais cuidado do que costumava. Minha mãe dizia que era melhor não perguntar isso em voz alta. Respondeu. A Edan ouviu. Ouviu a pergunta, a resposta, a pequena mudança no ar ao redor. Sempre ouvia tudo. O tempo tornou os homens previsíveis, mas não menos dolorosos. Continuou andando sem alterar o passo, atravessando o centro da vila entre olhares que fingiam estar ocupados. Uma criança, pequena demais para saber o que devia temer, saiu de trás de uma barraca e ficou parada no meio da rua, segurando uma maçã mordida. A Edan desviou dela com naturalidade, mas a menina acompanhou seu movimento com os olhos arregalados. Tinha as bochechas vermelhas de frio e um gorro de lã azul puxado até as orelhas. "O senhor é o fantasma?" perguntou ela, antes que a mãe conseguisse alcançá-la. A pergunta fez algumas pessoas prenderem a respiração. A mãe da menina, uma mulher jovem com mãos rachadas pelo trabalho e rosto cansado antes da idade, agarrou a filha pelos ombros e a puxou para junto de si. Murmurou um pedido de desculpas tão rápido que quase se perdeu no vento. A Edan parou. Não se virou de imediato. Por um instante, pareceu apenas observar a lama entre as pedras da rua, onde uma poça refletia o céu pesado em fragmentos cinzentos. Depois olhou para a criança. Seu rosto não mudou muito,
mas algo nele se suavizou de modo quase imperceptível. Não, disse ele. Fantasmas costumam ser mais educados. Esperam ser chamados antes de aparecer. A menina franziu o senho, avaliando a resposta com uma seriedade inesperada. A mãe, pálida, apertou os dedos nos ombros da filha, talvez temendo que aquela conversa tivesse alguma consequência que não sabia nomear. A Edan levou a mão ao bolso interno do sobretudo, retirou uma pequena moeda escura e a colocou sobre a banca mais próxima, diante do vendedor que fingia arrumar cebolas. Não era pagamento por nada. Talvez fosse desculpa para o gesto seguinte. Pegou uma maçã de uma cesta, a examinou com desconfiança e a ofereceu à criança. Fantasmas também não compram maçãs, acrescentou. A menina aceitou a fruta com as duas mãos, ainda desconfiada, e olhou para a mãe em busca de permissão tardia. A mulher tentou agradecer, mas a Edan já havia seguido. O vendedor pegou a moeda, virou ela entre os dedos e empalideceu ao perceber que não reconhecia o cunho. Mas reconheceu que era uma moeda de ouro maciço. Não disse nada. A Edan atravessou o mercado, passou pela capela de pedra onde um sino pequeno batia ao sabor do vento, e entrou na rua que subia em direção às últimas casas. As conversas voltaram aos poucos, menores, mais abafadas, como fogo reacendido depois da chuva. Atrás dele, a lenda começava a circular de boca em boca com a velocidade própria das coisas que fingem não assustar ninguém. O caminho até a falésia não era mais a trilha irregular que ele conheceu em outros séculos. Os moradores haviam pavimentado a subida com cascalhos de pedra rosada, ladeados por baixos muros de granito cobertos de líquen. Pequenas placas de madeira, recentes e mal pintadas, indicavam a direção do túmulo do santo sem sobrenome, expressão que a Edan sempre achou ofensiva de uma forma quase cômica. Havia bancos em certos trechos, colocados para visitantes que subiam sem conhecer o peso do vento. No verão, diziam, mulheres de vestidos claros e rapazes curiosos percorriam aquela estrada rindo, apostando quem ficaria mais tempo diante da lápide quando a neblina surgisse. Naquela manhã, porém, o caminho estava vazio. Talvez por causa do frio. Talvez porque a vila, em alguma camada profunda de memória, soubesse que aquele dia não pertencia aos curiosos. A Edan subiu sem pressa. O volume preso às costas balançava discretamente a cada passo, e as faixas que o envolviam absorviam a umidade do ar, escurecendo em manchas irregulares. À medida que se afastava das casas, os sons da vila iam ficando mais baixos. O rangido dos mastros, o pregão dos vendedores, o choro de uma criança, a discussão de dois marinheiros diante do armazém. Em seu lugar crescia o som do mar. Primeiro como respiração distante, depois como rugido contínuo, profundo, batendo contra as pedras lá embaixo com uma insistência que atravessava ossos. A Edan conhecia aquele som. Era quase o mesmo de 600 anos antes. As cidades mudavam. Os homens mudavam. O mar apenas encontrava novas maneiras de dizer a mesma coisa. No alto da falésia, o mundo se abria em cinza. O oceano ocupava tudo adiante, vasto e frio, com ondas quebrando em espuma branca contra os rochedos negros. A névoa vinha e voltava em movimentos lentos, ora revelando o horizonte, ora apagando como uma mão passando sobre vidro embaçado. O túmulo ficava a poucos passos da beira, protegido por um baixo cercado de pedra que não existia no começo e que a Edan jamais pediu. Não havia cemitério ao redor, nem fileiras de mortos para lhe fazer companhia. Apenas aquela lápide simples de mármore branco, inclinada pelo tempo, com o nome Lucy engravado em letras irregulares. O vento havia gasto as bordas da inscrição, mas não a apagado. Preso à pedra por um cordão antigo, um pequeno fragmento de ferro escurecido balançava suavemente, tocando mármore com um som discreto que se perdia quase imediatamente no oceano. A Edan permaneceu de pé por algum tempo antes de se aproximar. Não rezou. Nunca rezava, principalmente ali. O que havia entre ele e aquela pedra não pertencia mais a Deus fazia muito tempo. Desamarrou o objeto preso às costas com movimentos cuidadosos e o colocou sobre a grama úmida ao lado do túmulo. As faixas escondiam a forma, mas não o peso. Quando tocou o chão, o volume produzia um som surdo, metálico, que pareceu incomodar até o vento. A Edan não o abriu.
Primeiro ajoelhou-se diante da lápide e retirou de dentro do sobretudo um pano grosseiro, uma pequena faca de cabo escuro e um ramo de flores brancas amarrado por barbante. As flores estavam machucadas pela viagem, as pétalas dobradas pelo frio, frágeis demais para um lugar onde até as pedras pareciam lutar para permanecer inteiras. Ele começou a limpar a lápide com a paciência de quem repete um gesto antigo demais para precisar pensar. Passou o pano sobre a superfície branca, retirando a camada fina de sal deixada pela névoa. Com a faca, raspou o musgo que crescia junto às letras, tomando cuidado para não ferir o mármore. Afastou folhas mortas, raízes finas, pequenas conchas que alguma criança deixou ali em visita recente. Fazia tudo em silêncio, mas não com solenidade. Havia no gesto algo mais íntimo do que qualquer cerimônia, uma espécie de cuidado doméstico, quase teimoso, como se preparasse um lugar à mesa para alguém atrasado. Quando terminou, o nome de Lucien surgiu mais claro, simples e sozinho, sem sobrenome, sem título, sem qualquer tentativa de transformar sua morte em símbolo. Aedan apoiou a mão esquerda sobre o joelho e ficou olhando para o nome. No dedo mínimo, o anel de ouro girou lentamente sob o movimento do polegar. A águia de asas abertas, as lanças cruzadas e a coroa de louros estavam quase apagadas pelo uso, mas ele conhecia cada linha daquele desenho melhor do que conhecia o próprio rosto. Durante um tempo não disse nada. O vento moveu seus cabelos, trouxe cheiro de sal, peixe distante e terra molhada. Lá embaixo, uma onda estourou contra os rochedos com força suficiente para fazer a espuma subir como fumaça branca. Trouxe flores, disse Aedan, por fim, e sua voz soou baixa, áspera, quase deslocada naquele alto de mundo. Ele olhou para o ramo em sua mão como se o avaliasse pela primeira vez. As pétalas estavam pálidas, algumas já marcadas nas bordas pela umidade. Aedan estreitou os olhos com uma reprovação cansada, colocando-as aos pés da lápide e ajeitando-as contra uma pequena pedra para que o vento não as levasse antes que tivessem o direito de parecer um presente. A mulher da vila jurou que estas resistiriam melhor ao frio. Mentiu com uma segurança admirável. Há virtude nisso, suponho. Não na mentira, claro, mas na convicção. Quase comprei o dobro só para recompensar o esforço. O vento respondeu por Lucien, como sempre fazia, passando sobre a grama baixa e arrancando um som fino do fragmento de ferro preso à lápide. Aedan inclinou ligeiramente a cabeça, e a sombra de um sorriso atravessou seu rosto sem se permitir permanecer. Havia muito tempo que falava com mortos. Com alguns, por culpa. Com outros, por raiva. Com Lucien, porém, falava porque o silêncio absoluto seria uma crueldade maior do que conseguia suportar. A morte levou o corpo dela, a voz, a pele, o calor das mãos, mas deixou aquela estranha obrigação de conversa, como se Aedan ainda precisasse chegar todos os anos e provar que não havia esquecido como se dirigia a alguém com cuidado. Você teria gostado dela, continuou. Da velha, quero dizer. Não das flores. As flores são medíocres. Ela, pelo menos, teve a decência de me cobrar caro enquanto fingia que fazia um favor a um viajante cansado. Os vivos continuam encontrando maneiras criativas de sobreviver, e isso quase me comove nos dias em que estou de bom humor. Ele se ajeitou diante da lápide, sentando-se sobre a grama molhada sem se importar com a água que logo atravessou o tecido do sobretudo. Puxou uma dobra do casaco sobre o joelho, mais por hábito do que por necessidade. O frio lhe tocava a pele como uma lembrança vaga, incapaz de causar verdadeiro incômodo. Ainda assim, o gesto permaneceu. Havia nele muitos hábitos assim, restos de humanidade preservados não porque servissem para alguma coisa, mas porque abandoná-los seria admitir demais. Com o pano ainda na mão, voltou a limpar uma das bordas da pedra, embora ela já estivesse limpa. Eu sei o que você diria, murmurou. Diria que flores nunca são medíocres quando alguém as entrega com boa intenção. E depois faria aquela expressão paciente, insuportável, como se minha falta de delicadeza fosse uma doença passageira. Nunca entendi de onde tirava tanta confiança na salvação das pequenas coisas. Talvez por isso tenha acabado tentando me salvar. A frase permaneceu entre ele e a lápide sem exigir resposta. Aedan abaixou os olhos para o anel e o girou outra vez.
O metal estava quente contra sua pele, ou talvez fosse apenas memória. Durante alguns instantes, o penhasco desapareceu e ele viu de novo a fogueira no deserto, o rosto jovem de Lucien iluminado por chamas baixas, os dedos dela rodando aquele mesmo anel enquanto dizia que talvez um dia o dono voltasse para buscá-lo. Aedan fechou a mão devagar, prendendo a lembrança antes que ela se abrisse demais. Demorei, disse ele, depois de algum tempo. Mais do que devia. Não porque tenha esquecido. Antes que comece a me acusar com essa sua bondade irritante, não foi isso. Estive longe. Muito longe. Do outro lado do mundo, se é que o mundo ainda tem lados depois que se anda por ele por tempo suficiente. Uma ave negra pousou sobre uma pedra próxima, sacudindo as penas molhadas. Não era um corvo, mas Aedan a observou com a mesma desconfiança que dedicava a todos os animais que pareciam saber demais sobre os mortos. A ave inclinou a cabeça, o estudando com um olho redondo e brilhante. Talvez esperasse pão. Talvez esperasse que ele caísse. Depois de alguns segundos, julgou inútil para ambos os propósitos e voou em direção à névoa. Aedan acompanhou seu movimento até que as asas desaparecessem no cinza. O Oriente é maior do que eu imaginava. Continuou. Mais velho também. As cidades lá não se parecem com as nossas. As montanhas parecem ter sido erguidas por mãos menos apressadas, e até os deuses, quando aparecem nos templos ou nos olhos dos homens, carregam outro peso. Não sei explicar melhor que isso. Você era quem encontrava palavras bonitas para as coisas que eu apenas suportava olhar. O objeto envolto em faixas permaneceu ao lado do túmulo, quieto e pesado. Aedan olhou para ele apenas uma vez, rápido demais para que o gesto parecesse importante a qualquer observador. Depois voltou-se para a lápide, como se adiasse uma conversa que já havia atravessado continentes para acontecer. Sua mão repousou sobre a grama, os dedos afundando um pouco na terra úmida. O mar rugia abaixo. A vila, distante, seguia viva sem saber que, no alto da falésia, um homem mais antigo do que muitas de suas ruas começava a prestar contas ao único morto diante do qual ainda conseguia ser honesto. Conheci uma garota lá, disse ele. Uma princesa, embora, quando a encontrei, parecesse mais uma fugitiva faminta do que qualquer coisa que pertencesse a um palácio. Aedan respirou fundo, e o ar frio entrou em seus pulmões sem trazer alívio. O nome veio até sua boca com uma resistência estranha, não porque eu tivesse esquecido, mas porque certos nomes, quando ditos diante de outros mortos, pareciam exigir permissão. Lian, falou, olhando para o mármore branco. Han Hiryu Lian. Você teria dito alguma coisa sobre nomes carregarem destinos, e eu teria fingido não ouvir. Talvez, dessa vez, você estivesse certo. Aedan permaneceu algum tempo sem prosseguir, como se esperasse que o vento decidisse por ele a quantidade de verdade permitida naquele lugar. O nome de Lian ainda parecia recente em sua boca, apesar dos anos que já haviam passado desde que o deixou para trás no outro lado do mundo. Havia nomes que envelheciam depressa, consumidos pela distância e pela indiferença, e havia outros que se recusavam a perder o fio cortante. O dela pertencia à segunda espécie. Não por ternura apenas, nem por arrependimento, mas porque Lian foi uma daquelas raras criaturas que obrigavam o mundo ao redor a revelar sua própria crueldade. Aedan havia conhecido muitas pessoas assim. Quase todas terminavam mortas cedo, coroadas tarde demais ou transformadas em algo que já não sabia distinguir vitória de punição. Ela estava sendo caçada pelo próprio sangue, disse, enfim, os olhos fixos no nome de Lucien. O irmão tomou o trono, ou tentou tomar. Como todos os homens famintos acabam tentando tomar alguma coisa que não sabem sustentar. O pai dela já estava morto. A mãe também. O palácio, pelo que entendi, havia se tornado uma garganta cheia de dentes, daquelas que sorriem antes de morder. Quando cruzou meu caminho, trazia nos olhos aquela expressão que crianças nobres costumam ter quando descobrem que o mundo não as considera sagradas. Medo, orgulho e uma ofensa muito íntima, tudo misturado. Ele soltou uma respiração que poderia ter sido riso, se houvesse nela qualquer alegria. A primeira lembrança de Lian voltou com força,
não a imagem de uma princesa iluminada por lanternas e seda, mas de uma jovem coberta de sujeira, os cabelos desalinhados, o rosto estreito endurecido por fome, perda e recusa. Ela segurava uma lâmina pequena demais para intimidar qualquer homem prudente e grande demais para alguém que nunca foi ensinada a matar de perto. No começo, achei que ela não passaria de uma semana, confessou a Edan. Não por falta de coragem. Coragem ela tinha em excesso, o que costuma ser uma desvantagem quando não vem acompanhada de bom senso. Falava como quem ainda esperava que as pessoas obedecessem porque sua família havia mandado gravar dragões em bandeiras e lacrar decretos com cera vermelha. Mesmo ferida, mesmo faminta, ainda havia nela uma parte indignada por precisar pedir ajuda. Não implorava mais do que o necessário, porém. Isso eu respeitei. A Edan passou o polegar pela borda do anel e olhou para o mar. A névoa tornava impossível distinguir onde as águas terminavam e onde o céu começava, e aquela indefinição lhe pareceu adequada. Em muitos momentos, Lian também foi assim, metade herdeira, metade sobrevivente, presa entre o que lhe ensinaram que devia ser e o que a estrada exigia que se tornasse. Ele se lembrava da primeira noite em que aceitaram dividir o mesmo fogo, com ela sentada do outro lado, as costas retas demais para alguém exausto, os olhos seguindo cada movimento dele como se esperasse uma traição. Não confiava nele. Isso, ao menos, demonstrava inteligência. Ela perguntou meu nome 3 vezes antes de acreditar na resposta, disse a Edan, com uma leve inclinação da cabeça. Na terceira, eu disse que poderia inventar um mais nobre se isso a deixasse confortável. Ela me respondeu que homens sem linhagem costumavam mentir melhor do que os nobres. Não estava errada, embora tenha ficado ofendida quando concordei. O vento empurrou a grama baixa contra suas botas, e a Edan deixou que a lembrança se abrisse um pouco mais. Havia também Renji. Era impossível falar de Lian sem que ele surgisse logo atrás, como surgia naquela estrada antiga, carregando mais coragem do que força, mais lealdade do que juízo. Renji não possuía a elegância trágica dos príncipes nem a brutalidade treinada dos soldados. Havia um rapaz com ela, continuou. Renji. Boca grande, coração maior do que seria prudente. Você teria gostado dele. Talvez demais. Era o tipo de garoto que fazia perguntas quando deveria correr e corria quando deveria ficar quieto. Tinha um talento especial para sobreviver às próprias idiotices, o que, admito, se mostrou útil. Também tinha uma forma irritante de olhar para Lian como se ainda enxergasse nela uma pessoa quando todos, inclusive ela mesma, começavam a vê-la apenas como uma causa. A Edan se calou por um instante, porque aquilo era mais raro do que parecia. Ao longo dos séculos, viu amantes confundirem posse com devoção, soldados confundirem obediência com honra, cortesãos confundirem interesse com amizade. Renji, com todos os seus defeitos, amava Lian sem tentar reduzi-la ao que ela foi antes da queda. Não exigia dela doçura quando o mundo a ensinava a ser lâmina, nem a chamava de monstro quando ela fazia escolhas que ele próprio não teria coragem de fazer. Havia nisso uma espécie de fidelidade silenciosa, mais difícil do que morrer por alguém no calor da batalha. No início, ela o tratava como incômodo, disse a Edan. Depois, como testemunha. Mais tarde, como casa. Não sei se percebeu quando isso aconteceu. Talvez ninguém perceba essas coisas enquanto acontecem. A estrada estava ocupada demais tentando nos matar, e o coração humano, quando sobrevive sob cerco, costuma esconder seus movimentos até de si mesmo. Ele se inclinou para retirar com os dedos uma pequena folha que o vento trouxera até as flores brancas. O gesto interrompeu a memória apenas na superfície. Por dentro, a Eda ainda via as estradas do Oriente. Trilhas estreitas entre montanhas cobertas de névoa, pontes de madeira rangendo sobre rios furiosos, aldeias onde lanternas vermelhas balançavam diante de portas fechadas, templos abandonados nos quais a poeira acumulada parecia mais antiga do que os deuses. Lembrava-se do cheiro de arroz queimando numa panela esquecida, de sangue sobre neve, de cavalos exaustos respirando vapor na madrugada. Lembrava-se de Lian aprendendo a não recuar quando homens mais velhos tentavam decidir seu valor diante dela. Levei ela para o norte, disse. Era o que me pediram. Era o que, por alguma razão que ainda não entendo completamente, aceitei fazer.
Havia um tio, um homem com exércitos, influência e aquele tipo de paciência perigosa que os velhos nobres fingem chamar de sabedoria. A menina precisava chegar até ele se quisesse viver mais do que alguns dias. Eu disse a mim mesmo que era apenas uma escolta. Uma dívida pequena com o acaso. Naturalmente, era mentira. A lápide permaneceu muda, como sempre, mas a Edan conhecia tão bem aquele silêncio que quase podia distinguir suas variações. Havia silêncios acusatórios, silêncios compassivos, silêncios cansados. O de Lucien, naquele instante, parecia ouvir sem pressa. Talvez fosse apenas a maneira como o vento se movia em torno da pedra. Talvez fosse o hábito antigo de Aedan, que aprenderá a distribuir intenção ao vazio para não enlouquecer de vez. De qualquer modo, ele continuou. Ela tinha inimigos demais para uma garota daquele tamanho. Assassinos enviados pelo irmão. Nobres que juravam lealdade ao pai morto enquanto negociavam o preço da cabeça dela. Monges que falavam de destino com mãos limpas demais. Mercadores que sorriam com todos os dentes e vendiam informação pela metade, porque a outra metade rendia mais quando entregue ao inimigo. Nada disso era novo. Só mudavam as roupas, os nomes e a língua usada para justificar a covardia. Aedan suspirou fundo. A estrada tentou matá-la de várias maneiras, disse ele. Homens, fome, frio, monstros, fé, política. A política foi a pior delas, como sempre. Homens que não sujavam as mãos mandavam outros morrerem e depois chamavam isso de dever. Nada muito diferente daqui. Nada muito diferente de qualquer lugar. Talvez essa seja a única verdadeira unidade entre os povos. Todos encontram uma forma elegante de transformar ambição em virtude. O mar bateu mais forte contra as rochas, e uma rajada salgada subiu até o penhasco, fria o bastante para fazer as flores estremecerem. Aedan ajeitou o ramo outra vez, embora soubesse que o vento acabaria vencendo. A obstinação do gesto o incomodou e confortou na mesma medida. Durante a viagem com Lian, fez muitas coisas assim. Inúteis, pequenas, quase ridículas. Dividiu a última porção de carne seca com Renji quando o rapaz fingiu não estar com fome. Remendou o manto de Lian enquanto ela dormia, embora o rasgo não comprometesse a utilidade da peça. Ficou de vigia além do necessário porque os dois conseguiam dormir melhor quando acreditavam que ele não dormia. Ela mudou durante a viagem, prosseguiu. Não de uma vez. Ninguém muda assim, apesar do que os bardos gostam de fingir. Mudou como metal sob martelo, um golpe de cada vez, até que a forma anterior já não explicasse o que estava diante de nós. No começo, cada morte a ofendia como se fosse uma quebra pessoal das regras do mundo. Depois começou a observá-las. Esse é sempre o primeiro sinal de perigo. Quando alguém deixa de perguntar por que a crueldade acontece e começa a estudar como ela funciona, alguma coisa se perdeu. Aedan fechou os olhos por um breve instante, não para fugir da lembrança, mas para vê-la com mais nitidez. Lian caminhava à frente deles numa manhã de neve fina, o cabelo preso de qualquer maneira, o rosto pálido, as botas encharcadas. Um corte recente marcava sua sobrancelha. Renji seguia ao lado, falando alguma tolice sobre o gosto horrível de uma sopa que haviam comido na noite anterior. Ela fingiu irritação, mas o canto da boca traía um sorriso mínimo. Aedan, atrás, carregava uma espada, um fardo e uma vigilância que já não chamava de obrigação. Houve dias bons também, disse, e a aspereza de sua voz mudou quase nada, mas o bastante para tornar a frase mais íntima. Poucos. Não me olhe assim, eu sei reconhecer um dia bom quando tropeço em um. Havia uma deusa nas montanhas que cozinhava como se cada refeição fosse uma ameaça pessoal. Dizia que Renji era magro porque falava mais do que mastigava. Havia um arqueiro que cantava mal o suficiente para ofender pássaros, e ainda assim, insistia que a música elevava o espírito antes da batalha. Lian fingia não rir. Renji ria por ela. Eu fingia não notar nenhum dos dois. Por um tempo, a estrada quase pareceu uma vida. Aedan não gostava de admitir isso nem diante de Lucien, mas havia sentido aquela velha armadilha se aproximando. O hábito de reconhecer passos pelo som.
A atenção involuntária ao modo como Lian segurava a respiração quando pensava em decisões difíceis. A irritação absurda quando Renji se colocava em risco com bravura demais e habilidade de menos. O alívio discreto ao vê-los retornando vivos ao fogo depois de uma missão pequena. Todas essas coisas eram fios. Sozinhos, pareciam inofensivos. Juntos, formavam uma rede. A Edan conhecia o perigo de redes. Durante algumas semanas, talvez meses, não sei, eles começaram a esperar que eu voltasse quando me afastava, murmurou. Isso sempre é o começo do erro. Primeiro as pessoas se acostumam com sua presença. Depois confundem isso com permanência. E, quando percebem que nada permanece, já deixaram uma parte de si no lugar errado. Ele não disse que também havia esperado por eles. Não precisava. A lápide de Lucien já havia ouvido confissões piores nos séculos anteriores. E algumas verdades, quando ditas por inteiro, tornam-se menores. A Edan preferiu deixá-la ali, incompleta e evidente, como uma peça de metal parcialmente enterrada na areia. O vento se encarregaria do resto. Voltou a olhar para o objeto envolto em faixas ao lado do túmulo, e sua expressão endureceu um pouco, como se aquela memória tivesse bordas capazes de cortar. Nem todos que entraram na estrada conosco chegaram ao fim, disse. Alguns morreram por ela. Alguns morreram por mim. Alguns porque estavam no lugar errado quando homens importantes decidiram que uma vila podia ser sacrificada para atrasar um exército. Aprendi, há muito tempo, que a morte raramente se importa com a justiça da causa. Ela chega quando há espaço. E sempre há espaço. As palavras saíram sem ornamento, e talvez por isso pesassem mais. A Edan havia visto Lian ajoelhada diante de corpos que não podia enterrar, segurando a mão de uma menina que a chamou de princesa como se aquela palavra ainda pudesse proteger alguém. Viu Renji vomitar atrás de uma carroça depois de enterrar uma família, limpando a boca com a manga antes de voltar para perto dela, porque não queria que Lian percebesse o quanto ele estava assustado. Viu soldados inimigos largarem armas ao reconhecerem o estandarte antigo da família Han Hiryu, não por lealdade, mas por medo do que poderia acontecer caso o vento político mudasse. Ninguém saía puro de uma guerra civil. Nem os vencedores. Sobretudo os vencedores. Lian aprendeu depressa demais, continuou. Aprendeu a escutar uma mentira pelo modo como um homem evitava beber antes de falar. Aprendeu que juramentos feitos diante de altares valem menos do que dívidas contraídas em celeiros. Aprendeu que piedade, quando oferecida no momento errado, pode matar mais gente do que crueldade. Não sei se isso a salvou ou se apenas a preparou para sobreviver depois da salvação. Há uma diferença, embora quase ninguém a perceba enquanto aplaude. A Edan puxou o pano de dentro do casaco novamente, sem motivo claro, e esfregou uma mancha inexistente na pedra. O movimento era lento, controlado. Às vezes, ainda se lembrava da mão de Lucien desfazendo-se em cinzas. De como o anel caiu na areia. De como a salvação, quando enfim chegou, veio com gosto de sangue e perda. Por isso temia qualquer história que se apresentasse como resgate. Toda a salvação que conheceu cobrou uma parte de alguém que não havia lido o contrato. Ela me perguntou uma vez se eu acreditava que pessoas como ela podiam ser boas, disse a Edan. Não lembro onde estávamos. Perto de um rio, talvez. Havia neblina e Renji dormia com a boca aberta, como um idiota confiante. Ela estava com as mãos sujas de sangue que não era dela. Não perguntou chorando. Teria sido mais fácil se tivesse chorado. Perguntou como quem avalia uma ferramenta quebrada antes de decidir se ainda serve. A Eda inclinou a cabeça, ouvindo a própria memória responder antes de sua voz. Não dera a Lian uma resposta bonita. Nunca teve talento para isso. Disse que bondade não era uma substância guardada intacta dentro das pessoas, mas algo que se fazia, às vezes contra a própria natureza, às vezes tarde demais, às vezes sem testemunhas. Ela ficou irritada. Não porque discordasse, mas porque esperava absolvição ou condenação, e ele lhe deu trabalho. Eu não soube responder como você responderia, admitiu. Disse algo útil e desagradável, como sempre. Ela me odiou um pouco por isso. Depois me agradeceu,
O que foi pior? O céu escureceu sobre o mar, e o primeiro trovão soou distante, abafado pela névoa. Aedan ergueu os olhos. A tempestade ainda levaria algum tempo para alcançar a falésia, mas ele já sentia sua aproximação no peso do ar. A vila lá embaixo recolheria roupas dos varais, fecharia janelas, prenderia barcos com cordas duplas. No alto, ele permaneceria onde estava. Havia tempestades que mereciam ser atravessadas sentado diante de um túmulo. No fim, acho que ela deixou de tentar voltar a ser quem era, disse. Isso foi o mais sensato e talvez o mais triste. A menina que fugiu do palácio morreu em algum ponto da estrada. Não houve funeral. Não houve corpo. Apenas percebemos, tarde demais, que quem caminhava conosco já era outra pessoa. Mais dura. Mais atenta. Ainda capaz de ternura, o que a tornava mais perigosa, não menos. Porque gente cruel por vazio é previsível. Gente capaz de amar e matar pelo mesmo motivo exige mais cuidado. Aedan apoiou os cotovelos nos joelhos e ficou um momento olhando para as flores. Uma pétala se desprendeu e rolou pela pedra até parar junto à base da lápide. Ele não a recolocou. Algumas perdas eram pequenas demais para justificar resistência, e outras só pareciam pequenas porque o mundo se acostumou a pisar nelas. Pensou em Lian segurando a coroa pela primeira vez, ainda antes de merecê-la aos olhos dos outros, e no modo como Renji permaneceu atrás dela, não como sombra, mas como testemunha. Pensou nos mortos que sustentavam aquele caminho. Pensou que Lucien, se viva fosse, talvez encontrasse ali alguma forma de esperança. Aedan, menos generoso, encontrou apenas continuidade. Você teria tentado gostar dela desde o começo, disse, com uma sombra seca de humor. Teria encontrado virtude na arrogância, dor na raiva, promessa na imprudência. Eu precisei de mais tempo. Sempre preciso. Talvez porque espero menos dos vivos. Talvez porque, quando espero alguma coisa, eles costumam morrer. O vento bateu contra o sobretudo verde escuro e fez as faixas do objeto ao lado vibrarem discretamente. Aedan pousou a mão sobre elas por um instante, não para desembrulhá-lo, mas para mantê-lo quieto, como se houvesse ali dentro alguma coisa capaz de ouvir o nome de Lian e recordar também. Depois retirou a mão. Ainda não era o momento. A conversa seguia seu próprio ritmo, e ele respeitava poucas cerimônias, mas aquela era uma delas. Ela chegou ao norte, disse. Não inteira. Ninguém chega inteiro depois de uma estrada dessas. Mas chegou. O tio dela nos recebeu numa fortaleza construída em uma montanha, cercada por pinheiros e homens que sorriam pouco. Era o tipo de lugar que ensina as pessoas a falar baixo, porque qualquer palavra alta parece insulto aos mortos congelados nas pedras. Lian entrou ali sem se curvar. Vi generais mais velhos desviarem os olhos antes dela. Foi quando entendi que talvez o irmão tivesse razão em temê-la. Aedan fechou os olhos por um segundo. Eu devia ter ido embora ali, disse, sem mudar o tom. Depois que a entreguei viva. Depois que Renji encontrou um lugar ao lado dela que ninguém teve coragem de contestar em voz alta. Depois que os homens do norte dobraram o joelho, não por amor, mas porque reconheceram futuro suficiente para apostar nele. Minha promessa terminava ali. Mas promessas, como você bem sabe, raramente respeitam o ponto em que deveriam acabar. Ele virou o rosto para o mar, e a névoa lhe molhou os cílios. Havia uma dureza em sua expressão, mas também um cansaço antigo, daqueles que não pertencem ao corpo. Aedan havia passado séculos tentando aprender a partir antes que a perda criasse raízes. Com Lian e Renji, falhou por tempo suficiente para que a memória ganhasse forma. Não ficou até o fim de tudo, mas ficou até o bastante. A guerra veio depois, murmurou. Não como o trovão, apesar do que dizem. Guerras raramente começam com barulho. Começam com cartas que não chegam, portões que se fecham cedo, homens que param de usar certos nomes à mesa. Começam quando as pessoas comuns percebem que os nobres estão falando baixo demais e começam a comprar farinha. Quando o primeiro exército marchou, a guerra já existia havia meses. Apenas ganhou botas. O trovão voltou, mais próximo.
Aedan respirou devagar e deixou a mão repousar sobre o anel. Ainda não contará o fim. Não o verdadeiro fim, nem o motivo pelo qual voltou com aquela urgência silenciosa ao túmulo de Lúthien. Por algum tempo, Lúthien, aquela guerra pertenceu a eles, disse Aedan, a voz mais baixa, quase tomada pelo som do mar. A princesa que aprendeu a ser rainha antes de ter coroa. Ao rapaz que a amou sem pedir que ela voltasse a ser menina. Aos mortos que abriram caminho com o próprio corpo. Eu apenas caminhei ao lado deles por mais tempo do que pretendia. E, como sempre acontece quando faço isso, levei comigo mais lembranças do que deveria. Aedan deixou que o nome de Lian se perdesse no vento antes de continuar, não porque lhe faltassem palavras, mas porque algumas lembranças exigiam o mesmo cuidado reservado aos ferimentos antigos. O mar rugia abaixo do penhasco, batendo contra as rochas com uma força paciente, e a tempestade que se formava ao longe parecia aproximar-se sem pressa, como se também quisesse ouvir o fim daquela história. Ele girou o anel no dedo mínimo da mão esquerda, sentindo sob o polegar o desgaste quase completo da águia gravada no ouro. O desenho já mal existia para qualquer outro olhar, mas para ele permanecia inteiro. Aquele anel foi de Lúthien antes de ser seu, e talvez fosse justamente por isso que nunca pareceu lhe pertencer de verdade. Você sabe que ainda espero, às vezes, disse ele, olhando para a lápide. Não todos os dias. Não sou tão tolo, apesar do que você diria. Mas há manhãs em que acordo com a sensação de que alguém vai estender a mão e pedir isso de volta. Aedan retirou o anel devagar. O metal deixou uma marca clara em sua pele, um círculo discreto onde o tempo não conseguia tocar. Segurou ele entre os dedos, o erguendo contra a luz cinzenta. Naquele pequeno aro havia mais de 600 anos de silêncio, areia do deserto, sangue seco, chuva de cidades que já não existiam, cinzas de igrejas, sal de mares estrangeiros e a última prova concreta de que Lúthien não foi apenas uma lembrança inventada por culpa. Ela o usava quando ainda fingia ser apenas um jovem sacerdote delicado demais para a guerra, escondida sob roupas, votos e nomes que a igreja lhe deu porque o mundo não sabia o que fazer com certas mulheres quando elas carregavam segredos grandes demais. Demorei muitos anos para entender o que você tentou esconder de todos nós, murmurou. Talvez eu tenha entendido antes e preferido fingir que não. Era mais fácil chamá-la de padre, de garoto, de guardiã do cálice sem perguntar por que sua voz tremia quando falavam de abadia, família e destino. Você sempre teve o talento cruel de caber nos espaços que os outros lhe davam, mesmo quando esses espaços eram pequenos demais. Ele fechou a mão ao redor do anel por alguns instantes, não com força suficiente para deformá-lo, mas como se temesse que o vento pudesse arrancá-lo dali. Lúthien foi tantas coisas ao mesmo tempo que qualquer palavra parecia insuficiente. Sacerdotisa sem título, guardiã de uma relíquia impossível, mulher apagada por uma igreja que preferia transformar pessoas em funções, companheira de estrada, primeira testemunha de sua morte e causa de sua vida interminável. Aedan conheceu rainhas, mendigas, assassinas, santas falsas e demônios com rosto humano, mas nenhuma presença atravessou os séculos com a mesma obstinação daquele anel. Usá-lo no dedo mínimo era menos uma homenagem do que uma sentença. Enquanto o metal permanecesse ali, ele ainda carregava a mão de Lúthien junto da sua. Lian também carregava um nome grande demais para o corpo que tinha quando a encontrei, continuou. Talvez por isso eu tenha pensado em você tantas vezes naquela estrada. Ela também foi obrigada a vestir uma função antes de poder escolher uma vida. Princesa, herdeira, fugitiva, bandeira, ameaça. Os homens ao redor dela falavam esses nomes como se cada um explicasse tudo. Nenhum explicava nada. Aedan tornou a colocar o anel no dedo. O ouro deslizou com familiaridade dolorosa, encontrando o lugar de sempre. Só então ele respirou mais fundo e voltou os olhos para o mar. A história de Lian havia caminhado até o ponto em que já não podia ser contada como fuga. Depois da Fortaleza do Norte, vieram os conselhos de guerra, as alianças frágeis, os juramentos feitos diante de mapas e quebrados antes que a tinta secasse. A menina que atravessou montanhas com os pés feridos começou a aprender o preço exato de cada homem ao seu redor. Alguns eram comprados por ouro, outros, por medo, os mais perigosos, por vaidade.
Lian percebeu depressa que, para recuperar um trono, precisava primeiro entender quem se ajoelharia por convicção e quem só se ajoelharia diante de uma lâmina. Ela não venceu porque era mais pura que o irmão, disse a Edan. Essa é a mentira que os cantores inventam depois, quando precisam transformar guerra em algo que caiba numa melodia. Lian venceu porque aprendeu a olhar para a crueldade sem desviar o rosto. Venceu porque Renji ficou ao lado dela quando outros tentavam transformá-la em símbolo, e porque havia gente suficiente cansada de obedecer a um homem que confundia medo com lealdade. Também venceu porque, em alguns momentos, foi mais dura do que eu gostaria. Não digo isso como acusação. Só como verdade. A guerra nas terras de Lian não terminou num único dia, nem numa batalha limpa diante de muralhas douradas. Terminou aos poucos, como terminam quase todas as guerras que deixam sobreviventes demais para mentir com conforto. Houve cidades que abriram os portões antes do cerco, senhores que trocaram de lado quando perceberam de onde soprava o vento, primos distantes encontrados mortos em quartos sem janela, generais que juraram fidelidade com a mesma boca que, semanas antes, negociou a entrega dela. A Edan viu Lian sentada diante de homens que a haviam chamado de criança e observou a maneira como eles começaram a medir as palavras diante de sua calma. Ela não precisava gritar. O poder verdadeiro raramente gritava quando já sabia que seria ouvido. O irmão morreu longe do salão onde queria ser coroado, disse ele, depois de algum tempo. Não pelas minhas mãos. Nem pelas de Renji. Lian decidiu isso sem me pedir conselho, o que foi uma das primeiras provas de que já não precisava de mim. Mandou que o encontrassem, julgou os crimes dele diante daqueles que haviam perdido filhos, terras e nomes, e depois permitiu que a sentença fosse executada sem espetáculo. Nenhuma canção bonita nasceu daquele dia. Só alívio, e o alívio, quando vem depois de sangue demais, costuma parecer feio. O vento deslocou uma das flores brancas. A Edan a segurou antes que rolasse pela grama molhada e a devolveu ao pé da lápide com uma delicadeza que contrastava com a aspereza de suas mãos. Pensou em Lian depois da vitória, usando roupas que finalmente pertenciam ao lugar onde estava, mas ainda carregando nos olhos a memória das estradas. Pensou em Renji ao lado dela, desconfortável entre nobres e formalidades, tentando aprender o peso de uma corte sem perder a insolência que o mantivera vivo. Ele nunca se tornou elegante de verdade, e talvez por isso Lian tenha confiado nele até o fim. Homens muito adaptados ao poder costumavam amar mais o trono do que a pessoa sentada nele. Ela se sentou no trono, contou a Edan. Não como uma menina devolvida ao que era dela, mas como alguém que voltou sabendo exatamente o que aquele assento custava. Casou-se com Renji algum tempo depois. A corte fingiu surpresa, como se não tivesse visto aquilo nascer diante dos próprios olhos. Tiveram filhos. Muitos, pelo que me disseram. Crianças de sangue antigo e boca atrevida, o que me parece uma contribuição perigosa de ambos os lados. Pela primeira vez em toda a conversa, um sorriso quase real tocou o rosto de Aeda. Não durou muito, mas existiu. Ele imaginava Renji cercado por filhos barulhentos, tentando parecer uma figura de autoridade enquanto Lian o observava de longe com aquele olhar que misturava impaciência e ternura. Havia nisso uma espécie de vitória que os bardos raramente sabiam contar. Não a coroa, nem a vingança, nem o inimigo morto, mas a mesa cheia, a criança correndo por um corredor antes usado para conspirações, o riso ocupando aposentos onde antes só se falava baixo. Talvez Lucien tivesse gostado dessa parte. Talvez tivesse chamado aquilo de graça. Aeda não confiava em palavras tão limpas, mas queria acreditar que, ao menos por alguns anos, Lian conhecera algo parecido com paz. Não fiquei para ver tudo, admitiu. Você sabe que não fico. Fiquei mais do que devia, o suficiente para ser notado nas ausências e para que Renji me chamasse de covarde quando percebeu que eu partiria antes da festa de casamento. Ele estava bêbado, naturalmente. Corajoso demais, naturalmente. Abraçou-me como se pudesse me prender no lugar pela força dos braços e disse que homens antigos também precisavam aprender a aceitar convites. Lian não disse isso. Ela só me olhou. Foi pior. Aeda abaixou o rosto, e por um instante o som do mar pareceu recuar para dentro de si mesmo.
Havia despedidas que se apagavam com facilidade, substituídas por outras estradas, outros nomes, outras urgências. Aquela não. Lian não lhe pediu que ficasse, porque já havia aprendido que pedir permanência a Edan era o mesmo que tentar ordenar ao inverno que não chegasse. Em vez disso, entregou-lhe uma pequena tira de seda vermelha, retirada de uma veste cerimonial, e disse que até homens sem lar deviam carregar alguma prova de que tinham sido esperados em algum lugar. Ele não a trouxe ao túmulo. Não naquela visita. Algumas lembranças pertenciam a bolsos mais fundos. Ela viveu, Lucien, disse ele, e agora sua voz perdeu parte da ironia que usava como armadura. Essa é a primeira coisa que eu precisava lhe contar. Apesar de mim, apesar dela mesma, apesar de todos os homens que tentaram decidir seu destino antes que pudesse escolher qualquer coisa. Viveu. Governou. Amou. Envelheceu, talvez. Não sei se bem. Ninguém envelhece bem depois de uma guerra, apenas aprende a esconder onde dói. O trovão ressoou novamente, mais próximo, e a primeira chuva verdadeira começou a cair sobre o penhasco. Não era ainda uma tempestade, apenas gotas grossas, espaçadas, que escureciam alando sobretudo e marcavam o mármore branco da lápide. A Edan não se moveu. A chuva lhe trouxe à memória outro som. Água nos telhados do palácio de Lian, passos correndo por corredores, uma porta fechando-se depressa demais. O fim da guerra não resolveu tudo. Nenhuma guerra resolvia. Quando as coroas eram recolocadas e os mortos enterrados, restava sempre o motivo pelo qual tudo começou. E, naquele caso, o motivo continuava solto. Mas a pessoa que causou aquilo tudo nunca foi encontrado, disse a Edan. Não o irmão dela. O irmão foi apenas uma marionete lâmina. Estou falando da mão que empurrou a lâmina. Havia alguém por trás da guerra, alguém que ofereceu promessas, venenos, informações e talvez algo pior. Seguimos rastros por meses. Nomes falsos. Testemunhas mortas antes que pudéssemos alcançá-las. Símbolos riscados em portas, moedas antigas demais em bolsos de assassinos jovens demais. Tudo apontava para uma ausência. E ausências, quando são tão bem construídas, costumam ter dono. Ele estendeu a mão para o objeto envolto em faixas ao lado do túmulo. Durante alguns instantes apenas tocou o tecido úmido, sentindo sob as bandagens a rigidez do que havia ali. Não o abriu. A presença bastava. O volume parecia guardar a gravidade de outra estrada, de outra ameaça, de algo que a Edan arrastou até aquele penhasco não para exibi-lo, mas para admitir diante de Lucien que o passado voltou a se mover. A chuva começou a descer mais firme, colando os cabelos ruivos ao rosto dele e tornando ainda mais escuro o verde do sobretudo. Procurei o cálice, disse, e a palavra pareceu endurecer o ar ao redor. O mesmo que você protegeu. O mesmo que arrancou sua vida e me condenou a continuar respirando. Achei que ele estivesse naquelas terras, escondido atrás da guerra como um santo atrás de cortinas. Não estava. Ou esteve e foi levado antes que eu chegasse. As pessoas que sabiam alguma coisa morreram. As que sobreviveram enlouqueceram ou mentiram tão bem que a diferença deixou de importar. O anel pesou em seu dedo como se tivesse escutado. A Edan baixou os olhos para ele, e por um instante não viu ouro, mas areia, não viu a águia gasta, mas a mão de Lucien se desfazendo em cinzas enquanto o metal caía entre os corpos. Aquele anel era a única sepultura verdadeira dela. A lápide guardava o nome, mas o anel guardava o toque, o segredo, o gesto repetido junto ao fogo. A Edan o usava não para lembrar que Lucien morrera, mas para lembrar que ela existira antes da morte. Existiu como mulher escondida sob um nome aceito pelos outros, como guardiã de algo que ninguém deveria tocar, como pessoa capaz de salvá-lo mesmo sabendo que talvez desaparecesse por isso. Às vezes penso que você sabia mais do que disse, murmurou. Sobre o cálice. Sobre o que aconteceria comigo. Sobre o preço. Depois lembro de seus olhos naquele deserto e odeio a mim mesmo por suspeitar de uma morta. Você estava com medo. Não de morrer, acho. Talvez de falhar. Talvez de ser lembrada apenas como instrumento de uma igreja que jamais teria pronunciado seu nome verdadeiro. A Edan fechou os dedos sobre o anel, cobrindo-o da chuva.
O gesto era instintivo, protetor, quase absurdo. O ouro não precisava ser protegido. Havia sobrevivido a desertos, naufrágios, incêndios e séculos. Mas Lucien precisava. Ou, pelo menos, a parte dela que permanecia no mundo precisava que alguém ainda se importasse com a forma como sua história era contada. Ele respirou fundo e voltou-se para a lápide com uma seriedade mais fria. Lilith está atrás dele, disse. A chuva pareceu engrossar no instante seguinte, embora talvez fosse apenas impressão. Aéda não gostava de pronunciar aquele nome diante de Lucien. Não porque temesse profanar o túmulo, mas porque certos nomes carregavam fome suficiente para parecerem vivos quando ditos em voz alta. Lilith não era uma lenda simples, nem uma mulher simples, se é que ainda fazia sentido chamá-la de mulher. Em algumas terras a tratavam como mãe dos amaldiçoados, em outras, como a primeira desobediência que aprendeu a andar sozinha. Aéda a conhecia por rastros. Corpos sem sangue, crianças nascidas com olhos dourados, homens santos encontrados sorrindo diante de altares partidos. Bastava. Há inimigos que não precisam se apresentar para serem reconhecidos. Não sei quanto ela sabe, continuou. Não sei se busca o cálice para beber, destruir ou abrir alguma porta que deveria permanecer fechada. Sei apenas que seus servos chegaram antes de mim em 3 cidades, e que em cada uma delas deixaram o mesmo sinal. Flores azuis sobre a boca dos mortos. Lembra-se disso? Eu lembro. Trácia nunca terminou. A menina da figueira nunca terminou. Meu sangue continua encontrando maneiras de voltar para me acusar. Aedan levantou-se devagar. A grama molhada cedeu sob suas botas, e o sobretudo pesado puxou-lhe os ombros para baixo, mas seu corpo não demonstrou esforço. Ajoelhar-se diante de Lucien sempre o fazia parecer mais humano. De pé, com a chuva escorrendo pelo rosto e o objeto enfaixado ao lado, voltava a ser aquilo que as lendas sussurravam nas tavernas, um homem deslocado da morte, antigo demais para ser inocente, cansado demais para ser santo. Pegou o volume, amarrou-o outra vez às costas e apertou as faixas com cuidado. O metal oculto produziu um som baixo quando se acomodou contra ele. Vim porque precisava dizer isso a você antes de continuar. Falou. Não pedir perdão. Já fiz isso vezes demais, e você continua tendo a grosseria de não responder. Também não vim prometer que vou consertar tudo. Promessas desse tamanho costumam apodrecer antes de cumpridas. Vim apenas avisar que vou procurar o cálice outra vez. E, se Lilith o encontrar antes de mim, talvez o mundo descubra que minha maldição foi só a primeira tentativa de algo muito pior. Ele olhou para as flores brancas aos pés da lápide. A chuva as esmagava sem violência, apenas com persistência. Aedan se inclinou e ajeitou-as uma última vez, sabendo que não durariam até o anoitecer. Depois tocou o mármore com 2 dedos, não como quem se despede definitivamente, mas como quem reconhece um lugar ao qual sempre será obrigado a retornar. O anel brilhou fracamente em sua mão, e a inscrição apagada pareceu, por um instante, recuperar contorno sob a água. Ela era teimosa, Lian, disse, quase num sussurro, como se ainda conversasse com Lucien e com a princesa ao mesmo tempo. Você teria gostado dela. Talvez tivesse tentado salvá-la também. Talvez tivesse conseguido fazê-la rir antes de me chamar de insuportável. Gosto de pensar nisso. É uma mentira pequena, mas não das piores. Aedan permaneceu diante da lápide mais alguns minutos, deixando que a chuva ocupasse o silêncio entre eles. Lá embaixo, a vila recolhia-se atrás de janelas fechadas. O porto desaparecia aos poucos sob a névoa, e os mastros dos navios pareciam ossos fincados no nevoeiro. Quando finalmente deu um passo para trás, o movimento pareceu arrancado dele, não escolhido. Partir daquele túmulo nunca ficava mais fácil. Apenas se tornava mais conhecido. Antes de seguir o rastro dela, vou fazer uma visita, disse, já virando o rosto para o caminho de pedra rosada que descia até a vila. Há um velho amigo que não vejo há 100 anos. Na última vez, ele me chamou de mau companheiro, bebeu 3 garrafas de vinho às minhas custas e jurou que, se eu demorasse outro século, cobraria juros pela espera. Imagino que ainda esteja vivo. Ele tem essa péssima mania.
Aedan deu alguns passos, mas parou uma última vez. Olhou por cima do ombro para o túmulo de Lucien, para o nome simples na pedra branca, para as flores lutando inutilmente contra a chuva. Seu polegar girou o anel no dedo mínimo, o mesmo gesto de sempre, o gesto que já não sabia se era dele ou dela. Havia uma ternura cansada em seu rosto, quase escondida pela água que escorria dos cabelos ruivos. Não faça essa expressão, murmurou. Eu sei que visitas não substituem penitência. Mas talvez façam os séculos parecerem um pouco menos vazios. Então desceu pelo caminho da falésia, levando nas costas o peso oculto sob as bandagens e na mão esquerda o anel de uma mulher que o mundo chamara por um nome errado, mas que Aedan jamais conseguirá esquecer. Atrás dele, o túmulo permaneceu voltado para o oceano, branco contra o céu escuro, enquanto o vento fazia o fragmento de ferro tocar suavemente o mármore. O som era pequeno demais para vencer a tempestade, mas continuava ali, insistente, como se Lucien ainda encontrasse, mesmo morta, uma maneira discreta de responder. Toda estrada deixa marcas. Algumas desaparecem com o tempo. Outras atravessam séculos. Hoje encerramos mais um capítulo da jornada de Aedan. Mas as respostas que ele procura continuam escondidas. Velhos inimigos voltam a se mover nas sombras e cada passo o aproxima de verdades que jamais deveriam ter sido despertadas. Se você quer continuar essa viagem conosco, deixe seu like, inscreva-se no canal Locra e ative o sininho. É o seu apoio que permite que esta história continue sendo contada. Eu sou Bianca Ferreira. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Nos vemos no próximo capítulo.